Então, se você quer realmente ter uma carteira de clientes lucrativa, você vai ter que fazer essa engrenagem funcionar. Você vai ter que fazer ter tempo livre na época de imposto de renda para a entrada de novos clientes e depois você transformar esse cliente anual em mensalista. A precificação acontece em cima do teu custo, tá? O teu custo de open door, o teu custo de manter as portas abertas, quanto custa para você cada hora de porta aberta. Então, tem que ser levado em consideração. A gente faz ali um planejamento orçamentário para o nosso ano, do nosso negócio contábil. Aqui eu não estou falando do produtor, estou falando nós estrategicamente. Então, eu faço um planejamento orçamentário. Quanto eu gasto no meu ano para manter as portas abertas? Ai, Fernanda, mas eu trabalho em casa, tá? Então, eu trabalho via home office. Mas é justo a tua pessoa física pagar energia elétrica, a tua pessoa física pagar combustível do teu carro, a tua pessoa física pagar internet 100%? Você precisa fazer esse rateio. A gente não pode colocar uma venda nos olhos e falar que porque eu trabalho em casa, porque eu trabalho via home office é mais lucrativo. Não, a gente não é justo para a nossa pessoa física. A nossa pessoa física tem sonhos, a nossa pessoa física tem objetivos, a nossa pessoa física, ela pensa em ter um carro dos sonhos, ela pensa em ter uma casa dos sonhos, ela pensa em fazer viagens, ela pensa em pagar uma escola decente para os filhos. Então, a nossa pessoa física tem sonhos, não é justo para ela pagar custos da pessoa jurídica. Não tem o CNPJ, você é empresa. A partir do momento que você partiu para o empreendedorismo contábil, não se veja mais como empreendedor, se veja como empresário. Você tem uma empresa, tá? Então, você precisa sim fazer um planejamento tributário, um planejamento orçamentário do teu negócio contábil. E nesse planejamento orçamentário, inclusive, vai entrar o teu Prolabore. O teu Prolabore também precisa entrar, porque uma pessoa que consegue ver, que consegue ter uma carteira de clientes lucrativo, consegue ver, esse cliente aqui, esse honorário para mim, ele é lucrativo. O teu cliente produtor rural, ele não vai achar ruim de você ter lucro no teu contrato com ele. Muito pelo contrário, uma pessoa com lucro, ela é empoderada. Uma pessoa com lucro, ela quer ajudar o outro. Nada mais ruim para um contador do que um contrato que só te suga e não te dá lucro. Você não consegue entregar o teu melhor para o teu cliente. O teu cliente vai receber somente bagaço, não recebe suco da tua laranja. Quando você tem ali um contrato que não te está dando lucro, você não tem tesão para falar com o produtor rural, você não tem tesão para pegar os documentos daquele produtor rural. Então, o produtor ele não vai achar ruim de você ter lucro. Então, quando a gente pensa lá em precificação, o primeiro passo é o planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário precisa pagar os custos, mesmo que você trabalhe como home office. O segundo passo é identificar quanto tempo vai levar para a prestação de serviço para aquele produtor rural. Quanto tempo eu preciso no mês para eu conseguir escriturar o livro caixa? E nesse tempo, o que eu coloco também? Eu falo para os alunos, coloque tempo para vocês fazerem análise dos dados. Você só vai conseguir apresentar algo para o cliente se você parar para fazer análise dos dados. Quanto tempo? Bom, eu vou levar ali por mês 8 horas para escriturar o livro caixa. Acho impossível. A gente tem um cliente aqui que o faturamento anual dele, eu falo que esse daqui é o nosso exemplo de tempo. O faturamento dele é 100 milhões, é muita nota por mês, é agricultura, então a agricultura ela tende a ter muito mais movimentações, muito mais notas fiscais, movimentações financeiras do que a pecuária. É agricultura, tem muita nota todos os meses, ele tem 100 milhões de faturamento anual. E aqui a gente leva um dia e meio para escriturar. Nos meses de abril e meses de outubro, que a movimentação ela se torna maior, geralmente leva 2 dias e meio, tá? Então, olha o faturamento. 100 milhões de faturamento ano. Esse é o tempo que a gente leva, em média, para escriturar um livro caixa de um produtor de 100 milhões de faturamento mensalmente. 1 dia e meio, nos meses que não tem tanto movimento, tem muito, mas não tem tanto movimento, igual os meses de abril e outubro. Abril e outubro a gente leva geralmente 2 dias e meio para escriturar, de maneira segura. Através do comprovante bancário, através da nota fiscal, da maneira como tem que ser. Vamos estruturar quanto tempo eu vou levar e também vocês precisam colocar ali na precificação o tempo que vocês vão olhar, vão analisar o negócio. Você precisa analisar aquela escrituração. Analisar se tem algum risco que ele correu no mês passado, analisar se tem despesa que ele deixou de fora, analisar se tem receita que ele está lançando que não poderia ser lançada. Então, quais são os riscos? Então, tem que ter o tempo também de análise. Coloque nessa precificação o tempo de análise e coloque nessa precificação o tempo de uma reunião com o cliente.
Por quê? Porque você precisa estreitar essa relação com o produtor rural. Então, você precisa realmente ter uma relação muito mais próxima com esse produtor rural. E como que você faz isso? Através das reuniões. Bom, vou lá, faço a precificação e aí sim eu vou ter um honorário lucrativo. Conversa com o teu cliente, mostra para ele o que é que você vai apresentar a partir dessas reuniões mensais. Mostra para ele, e inclusive tem alguns alunos que eles fazem o quê? Eles fazem um período de teste. Eles fazem um período onde eles vão testar, tá? Então, é como se fosse um test drive. Ele faz 2 meses ali com o cliente, pro bono, depende, eu não estou mandando você fazer isso, tá? Então, não estou mandando você fazer pro bono para o teu cliente, mas tem aluno que faz isso para mostrar o que você vai entregar para o cliente. Pergunta se ele aceita fazer 2 meses de experiência e se fizer sentido para ele, ele continua. É uma das modalidades de você transformar ele em mensalista. Outra modalidade é você fazer um planejamento tributário e apresentar esse diagnóstico para ele. Tá? Então, como é que vocês vão escriturar o livro caixa sem dor de cabeça? De maneira mensal. De maneira mensal. De maneira anual, vai dar dor de cabeça. Não adianta. De maneira anual, você vai ser obrigada a aceitar tudo aquilo que for passado para você. O que acontece? De maneira anual, você somente escritura fatos passados. Somente isso. Você só consegue escriturar fatos passados. Você não muda a realidade tributária dele, você não muda, não tem redução de carga tributária, você não consegue fazer nada. E sem contar que a gente trabalha, a nossa metodologia é um mecanismo, tá? Então, a nossa metodologia a gente trabalha com mecanismo. Ou seja, primeiro, ali na época, no flow do imposto de renda, você precisa estar livre para a entrada de novos clientes na nossa engrenagem. E como que você vai estar livre se você nem entregou dos clientes que você já tem? Você não conseguiu entregar o livro caixa dos clientes que você já tem, como que você vai estar livre? Você só vai estar livre se você tiver escriturado de maneira mensal. Em janeiro, o livro caixa do ano anterior tem que estar pronto. Para quê? Para que ali no período do imposto de renda, a engrenagem gire. Você tenha novos clientes entrando na tua carteira. Mas o produtor rural, ele não quer que a gente tenha lucro. Ele não vai querer esse olhar financeiro, esse olhar de que, olha, o contador só está querendo isso por ter lucro. Não. Ele sabe que o contador, a partir do momento que aquela pessoa ela está feliz com o contrato ele tem que ser ganha-ganha, ele tem que ser bom para os dois lados. A partir do momento que o contador ele está feliz, ele vai me entregar o melhor. Se eu ficar somente sugando desse contador, ele não vai conseguir entregar o melhor dele para mim. E uma vez, é muito melhor você ter uma carteira de clientes pequena, mas com clientes que te valorizam, clientes que te rendam lucro, que tem lucratividade, do que você ter uma carteira de clientes gigantesca e ter que ter volume para você conseguir ter o mesmo faturamento e não a mesma lucratividade. Então, eu prezo por uma carteira menor, uma carteira lucrativa, do que ter uma carteira lotada de clientes. A contabilidade atacadão, infelizmente. Tem que ter uma contabilidade atacadão, onde eu coloco muito cliente para dentro, não cobro honorários justos desses clientes, não consigo entregar o meu melhor para esses clientes. Infelizmente, a gente vai ter o quê? Uma prestação de serviço comum, assim como é toda a contabilidade. Se você quer ser diferenciado, você vai precisar agir de maneira diferenciada. Se você quer resultados diferentes, você precisa agir de maneira diferente.